Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Deus abençoe grandemente a minha vida, a sua vida. Deus abençoe a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, essa reflexão. Que ela possa nos guiar, que ela possa nos ensinar, que ela possa nos curar, nos libertar. Porque é isso que a palavra de Deus ela faz conosco quando a gente crê, quando a gente acredita, quando a gente pratica ela. Então, há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. E devemos esperar, respeitar esse tempo. Às vezes acontecem situações na minha e na sua vida que às vezes achamos que não vai passar. Talvez que não tem jeito, né? Aquelas situações difíceis que a gente, né, se sente meio que o barco tá balançando demais, mas não existe uma vida 100% perfeita, não existe um evangelho 100% amor. Como eu já havia dito em outras mensagens, o próprio Jesus passou por guerras, aflições, lutas, quando ele se fez carne aqui, quando ele viveu como nós vivemos aqui, né? Jesus passou por tudo isso, então eu espero que isso sirva como exemplo para mim e para a sua vida, que servir a Deus, servir a Jesus, não significa que ter uma vida perfeita, 100% amor e maravilhas. Não existe o evangelho assim. Estou falando isso para que eu e você, para que nós possamos ficar cientes disso, para que a gente possa ficar preparados. Porque se o próprio Jesus, que era filho de Deus, passou tantas coisas aqui, né? Até se cumprir o plano, a vontade de Deus na vida dele, porque eu e você não iríamos passar. Mas a diferença é que quando eu e você, nós aceitamos a Ele como nosso único Senhor e Salvador, nós cremos nele. A gente crê em Jesus, a gente crê em Deus, a gente tem Ele no nosso coração, em nossos corações, a gente faz a vontade dele. Ele vai lá no momento de guerra, de luta, aflições, mas ele não nos deixa desistir, ele nos dá força para continuar, por mais que o mundo esteja caindo ao nosso redor. Ele, ele ainda nos fortalece, ele nos ergue. É assim que ele faz com aqueles que acreditam nele, com aqueles que creem em seu nome, com aqueles que têm ele no seu coração. Por mais difícil que seja a luta, a aflição, a guerra, a batalha, não significa que é o fim, mas ele te ajuda a passar por isso, porque ele quer ver você ganhando mais uma batalha, mais uma guerra. Ele quer ver você vencendo, independente do que você está passando. Eu também tenho lutas, muitas batalhas. Eu também passo por guerras, por aflições. Mas olhar para o problema não é a solução. O inimigo quer que você olhe para o problema, para a afronta e para te acusar, para dizer, olha lá, serve a Deus, acredite em Jesus, faz isso e aquilo, mas olha a vida dele, olha a vida dela. Para te desanimar, para te deixar depressivo, depressiva dentro de um quarto, trancado, trancada, achando que não tem mais jeito. Mas eu venho aqui inspirado a te dizer que tem jeito sim. Eu tive jeito, você também tem jeito. Desistir não é uma opção, eu sempre falo isso. Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus não me ensina isso. Mais da luta, da guerra e da aflição, quando a gente cria, a gente se entrega, deixa nas mãos de Deus, deixa Jesus cuidar da nossa alma, do nosso coração, a gente consegue viver, a gente consegue continuar caminhando, por mais difícil que esteja a batalha, por mais difícil que esteja a situação. Não sei o que você está passando. Eu sempre costumo dizer, todo mundo tem uma história para contar, sempre tem o dia mal, todo mundo passa por guerras, batalhas, aflições, por momentos em nossas vidas que aos nossos olhos muitas das vezes é impossível a gente conseguir, não é mesmo? E eu não estou aqui querendo adivinhar nada não, isso é normal acontecer na vida do ser humano. Eu costumo dizer um ditado assim, se está tudo legal, tudo certinho, bonitinho, pode desconfiar, tem algo de errado. Você vai passar assim por batalhas, por guerra, por aflições, mas você se torna um vencedor, uma vencedora quando você não desiste de continuar lutando. Por mais difícil que seja, eu tô sem força, Cicinho, eu tô sem força, irmão, eu tô sem força, eu não consigo. Sozinho, eu e você, a gente não consegue mesmo não. Mas quando a gente acredita naquele
que deu a vida por mim, por você, quando a gente tem Ele no nosso coração, quando a gente crê e pratica o que sai da boca dele, o que sai da palavra de Deus, a gente consegue. Por mais fraco que estejamos, seja fisicamente ou espiritualmente, Ele nos anima, Ele nos ergue, Ele quer ver a gente vencendo. Aquele que deu a vida por mim e por você. Você consegue compreender? É dessa forma. Então nunca desista de você, nunca pare de lutar, não desanime da sua fé, porque é ela que mantém você de pé. Eu estou de pé por causa da minha fé. Guerra, lutas, aflições, eu também passo. Eu também tenho uma história para contar. Você consegue compreender? Todos nós temos, mas não são as lutas, as batalhas, as guerras que podem nos vencer, por mais difícil que ela esteja, tentando nos parar, nos derrubar mais. A gente acredita, eu creio num Deus maior que me ajuda a passar por isso, por esse deserto, por essa aflição, por essa guerra. Se eu olhar para o problema, não vai mudar nada na minha vida, mas se eu olhar com os olhos da fé e dizer, tá difícil, tá complicado, tá, mas eu vou continuar seguindo em frente, eu não quero saber, eu vou vencer, eu não vou parar. Senhor, Deus me dá forças, não me deixa desistir. Essa é a minha fé. Por mais que o mundo esteja caindo ao meu redor, eu vou continuar lutando, eu vou continuar batalhando. Eu sei que no final terá uma luz, e essa luz será muito grande, resplandecente. Guerras, aflições, eu sei que eu iria passar, eu sei que eu iria passar por essas coisas, mas desistir não é opção. A fé é o que nos mantém de pé. Você querer acreditar e seguir, continuar seguindo em frente. E eu tenho uma palavra para mim, para a sua vida. Olha só, que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que morreu por mim e por você naquela cruz. Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu creio em Jesus, se você crê em Jesus, se você tem Ele no seu coração, se você pratica a sua vontade, se você crê no nome de Deus, você terá a vida eterna. Posso dizer aqui o que eu já estava dizendo, o que eu já havia dito, que você vai continuar seguindo em frente, por mais que o mundo esteja caindo ao meu e ao seu redor. A vida eterna não começa quando nós formos morar no céu, quando a gente aceitar Jesus, permanecer fiel, firmemente até o fim. Começa aqui mesmo. Eu criei, eu acreditei em Jesus, eu me entreguei a Ele. Eu acreditei em Jesus como meu Senhor único e Salvador. Mas não começa quando eu morrer ser salvo. Começa a partir do momento que nós estamos aqui. A vida eterna, quando nós estamos aqui, começa. Você consegue compreender? Ela não começa apenas quando nós formos morar com Jesus em um lugar lindo, um lugar bonito, alegre, sem dor, sem tristeza, sem choro, sem luta, sem aflições. Ela não começa quando nós formos para a glória, quando nós formos morar com Jesus. Não, ela já começa aqui, onde nós estamos vivendo, quando nós aceitamos a Ele e permanecemos fiéis até o fim. Começa assim. Não é quando nós formos morar com Jesus. Você consegue compreender? Ela começa aqui, quando eu e você, quando nós convidamos a Jesus, quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, quando nós convidamos Ele para morar em nosso coração, quando nós recebemos esse presente que Deus nos dá, né? Quando nós recebemos esse amor que preenche o nosso ser, começa aqui, nessa vida, nessa vida. Jesus morreu por mim e por você naquela cruz. E todo aquele que nele crê, ele não irá perecer, mas ele terá a vida eterna. Não significa que você não iria passar por guerras, lutas e aflições. Não significa que todo mundo deve ser rico, que nunca vai passar por nada, nenhuma dificuldade, nada na sua vida, nenhum deserto. Não significa isso. Veja só o que diz aqui. Todo aquele que nele crê não
para que não pereça, mas tenha vida eterna. Eu posso te dizer um monte de coisa aqui em cima desse versículo. Que Jesus morreu por mim, por você, é claro. Que ele deixou a escolha em servi-lo ou não servi-lo. Toda escolha, toda ação tem uma reação. Todo caminho que escolhemos, ele vai nos levar a algum lugar. Isso é óbvio. A gente sabe disso. Mas não vai mudar o fato que ele morreu por mim, por você. Ainda deixou a escolha de cremos, de a gente crer nele, de a gente acreditar nele ou não. Você consegue compreender? Olha só. Mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus, você convidou ele para morar no seu coração. Você está seguindo a ele, você quer e está seguindo fielmente a Jesus como seu Senhor único e Salvador, você está se mantendo fiel aí até o fim. É nessa vida aqui que passamos a viver isso. Não é quando a gente for morar com Jesus Cristo, você consegue compreender. Bem forte essa mensagem, essa reflexão. Então é isso, meus amados. A vida eterna, ela não começa apenas quando nós formos morar com Jesus, em um lugar bonito, sem choro, sem tristeza, sem dor. O lugar bonito que eu falo, na glória, no céu. Não, ela começa quando nós aceitamos a Jesus, quando nós convidamos Ele para ser o nosso Senhor, único e Salvador da nossa vida. Quando nós convidamos Ele para entrar em nosso coração, quando nós praticamos a vontade dEle. Começa aqui. E aí, independente da luta, da guerra, aflições que estamos passando, o amor dele nos preenche, o amor dele nos fortalece, o amor dele nos faz prosseguir, por mais que o mundo esteja caindo ao nosso redor. É assim que Jesus faz na vida de todos aqueles que crê nele, acredita, que pratica. Por mais que o mundo esteja caindo ao nosso redor, ao meu redor, ao seu redor, ele não nos deixará perecer. Você consegue compreender? Então essa era a mensagem para a minha vida e para a sua vida, essa mensagem, essa reflexão, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, que os planos, os sonhos e os propósitos de Deus possam se cumprir hoje e sempre na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Meu forte abraço a todos e fiquem todos na paz.